Olá, sejam muito bem-vindos ao projeto Advogando Ideias. Antes de mais nada, eu gostaria que você mandasse um aviãozinho para os seus contatos, para o seu grupo do WhatsApp, para participar do nosso projeto. Esse é um projeto novo, inovador, e nós queremos que você faça parte dele. Eu sou a doutora Márcia, sou fundadora do escritório NC Advocacia e Assessoria. Sou advogada há 29 anos. O nosso escritório atua no direito de família, consumidor, previdenciário. O nosso objetivo sempre foi levar aos clientes a melhor forma de resolver os seus conflitos. Trabalhei na defensoria por 10 anos. E a minha intenção é fazer com que você que está nos assistindo entenda os seus direitos. Agora eu gostaria de apresentar para vocês o também protagonista desse novo projeto, Dr. Ednilson Henrique. Por favor, doutor, se apresente para o nosso público. Vamos lá, Márcia. Meu nome é Ednilson Henrique Siqueira. Eu sou fundador da EHS Advocacia. Tenho experiência há 14 anos. Sou especialista em direito empresarial, direito civil, processo civil, direito do trabalho e processual do trabalho. Professor, palestrante, presidente da Comissão de Direito Empresarial. Que maravilha, hein, doutor? Com um currículo desse, nossos ouvintes só terão excelentes informações. Doutor, agora vamos contar para o nosso público que está nos assistindo como nós nos conhecemos. Você se lembra? Lembro sim. Nós nos conhecemos através de uma amiga, que é a Karina Mansanares, que é contadora de Ribeirão Pires. Isso! Nos apresentou. É verdade. E fizemos uma parceria na época. Sim. De contabilidade com o jurídico. Criamos Bacana. a MSN Organizações. Opa! Permanecemos uns por 2 anos, né, doutor? Foi uns 2 anos. Na advocacia. Atuando na área jurídica, da pessoa jurídica e da pessoa física. Porque Isso. o início do escritório, a gente sempre atuou na área de pessoa jurídica e a gente queria, lembra, fazer a junção de pessoa jurídica e pessoa física. Exatamente. Foi um sucesso, Mas, infelizmente, tivemos uns contratempos, né? E hoje somos parceiros. Somos parceiros hoje. Parceiros, é o que nos move, né, doutor? E aí eu tô me lembrando aqui, como surgiu esse projeto do Advogando Ideias, não é? Foi num bate-papo que a gente teve a respeito disso, né? Foi. Não foi? Foi num bate-papo. Você lembra? O que a gente conversou sobre isso? Desde a outra vez, né, Márcia? Eu acho que tanto essa parceria a gente sempre se ajudou, né? Então, Sim. Acho que é o elo da parceria. Nada mais é de você saber que você não consegue atingir todas as áreas, né? Sim. Então você precisa, de fato, de parceiros. E quando a gente tinha pessoa física que estava procurando no escritório, a gente passava para ti e mencionava em você a mesma coisa. Isso. Quando tinha pessoa jurídica. E a gente sempre falava dos percalços que se tem dentro do escritório, né? Com certeza. E acabamos vendo que é bem semelhante, tanto para de um lado você, pro outro. E para você que está nos assistindo, para você entender um pouco do projeto, o Advogando Ideias, ele veio dessa necessidade que nós temos de informar. Por quê? Tanto no escritório do Dr. Ednilson quanto no meu, muitas dúvidas surgiam. E a gente começou a perceber que as dúvidas eram em comum. Bastante. Conflitos, né? Da onde veio isso? Nossa, doutor, e agora? Como é que nós vamos resolver isso? E nós trocávamos informações. E diante dessa situação, nós resolvemos fazer o projeto. Nossa, o que você acha da gente fazer um projeto em que nós podemos passar informação às pessoas para entender o direito, sair do juridiquês, De uma forma mais simples. Exatamente. E tornar o direito algo acessível às pessoas. O Advogando Ideias vem dessa finalidade. E o que nós fizemos para isso? Num bate-papo, almoçando, claro, porque o advogado almoça, bate-papos, fala de direito, né, doutor?
começamos a ver que nós tínhamos as demandas muito comuns. Então, vamos fazer um levantamento do que a gente tem de comum para informar as pessoas, para o consumidor entender o que é. E tem mais, do ponto de vista jurídico e do ponto de vista da pessoa física. Porque as dúvidas, elas são comuns nas duas esferas. Então, a gente precisa esclarecer isso. E hoje, para inaugurar o projeto, já contando que você vai fomentar mais e mais o nosso projeto, cada vez mais. Hoje nós vamos inaugurar falando do direito do consumidor. E para isso, nós separamos as perguntas mais quentes, aquelas mais picantes, para você, ouvinte, entender. Então, o que nós queremos hoje é que você entenda o seu direito de uma maneira simples e clara. Vamos começar, doutor? Vamos. Fizemos uma seleção super especial para você que está nos assistindo. Deixa eu lembrar uma coisinha. O nosso projeto aqui tem um patrocínio muito especial. Cowork Job, que nos proporcionou esse estúdio maravilhoso. Por sinal, muito bonito. Muito bonito, não é, doutor? Para a gente fomentar o nosso projeto. E a Vox to You, a melhor escola de oratória do Brasil, também é o nosso querido patrocinador. Agradecemos desde já esses nossos patrocinadores que estão acreditando no nosso projeto, tá bom? Bom, o tema hoje escolhido do Advogando Ideias para inaugurar, direito do consumidor. Vamos lá. A primeira pergunta que surgiu para nós aqui em comum. Quais são os direitos básicos do consumidor de acordo com o Código de Defesa do Consumidor? Isso é um princípio, né, doutor? Sim. Como é que a gente pode explicar isso para o ouvinte? De uma forma sem ser juridiquês, nós temos proteção da saúde, proteção à vida, direitos e garantias, educação, a liberdade de escolha, a propaganda, né? A publicidade. Os crimes correlatos também, Sim. Quando se tem abusividade, tem bastante princípios. Sim, tem vários. E aí a gente está falando, inclusive, das questões morais, né? Que muitas vezes o Código do Consumidor, ele não envolve só a questão do direito material, ele envolve também, muitas vezes, a questão até do direito do dano moral, quando você ingressa com uma ação. E tem um aspecto que é muito importante a gente ressaltar, para quem está nos ouvindo, até para ficar mais simples. Nem tudo precisa ser judicializado. Perfeito. Muitas vezes a gente pode fazer uso de um acordo extrajudicial e resolver o conflito de uma maneira muito mais simples. Isso é muito importante para você que está nos assistindo. Às vezes as pessoas têm a ideia que o direito é só judicialização e muitas vezes não é. Várias questões podem ser resolvidas, por exemplo, no campo do direito do consumidor, através de acordos extrajudiciais e que vão ter muito mais êxito do que a judicialização. Sim. Não é verdade? Aproveitando, acho que é uma das nossas questões, se você já for pular a cronologia, o próprio PROCON. Né? Sim. O PROCON, ele não é um órgão que faz a questão da via judicial, mas ele faz muito bem a questão extrajudicial, fazendo a composição, tentando de alguma forma fazer essa composição, para que lá na frente, se não der essa composição, né, por falta de algum acordo, de alguma necessidade, você já tem todo o documento pronto, né, para entregar para um profissional da área, né, de direito do consumidor, fazer a propositura da ação. Com certeza, então, isso ajuda bastante. Né? Nós temos outros órgãos também, né? Mas eu acho que é o que mais conhecido aí para todos que tem essa informação é o PROCON, né? E sabe o que eu estava me lembrando? Estava me lembrando de um caso muito que aconteceu, você falou do PROCON, eu me lembrei de um caso lá do escritório. Um cliente, ele teve um empréstimo consignado feito de maneira errônea, ele não pediu. E o que ele fez? Ele foi no PROCON, fez a reclamação, por quê? Porque a relação era dele com o banco. O banco é que fez o empréstimo consignado sem autorização dele. Esse é um caso gostoso. Esse é legal, né? E esse caso veio para nós no escritório.
E o que que aconteceu? Isso que você falou. Ele foi ao Procon, buscou as informações, só que, veja bem, consumidor, como o doutor falou, não é, ele tem uma força grande, mas ele não tem o poder decisório. Ele ajuda? Sim. Nesse processo lá no escritório, Ednilson, ele trouxe as informações e a decisão do Procon. Nós juntamos no processo judicial, pedimos o ressarcimento daquilo que foi tirado erroneamente, e olha aqui a relação consumidor-banco. Isso está dentro do direito do consumidor. Perfeito. E o que o cliente, o que o juiz determinou? Devolução daquilo que foi tirado dele erroneamente. De forma de correção monetária. E atribuiu os danos morais. Então, é aquilo que eu falei. Nem sempre é só o direito material, é o dano moral também. Então, o que é isso? É acesso à informação. Perfeito. Não é verdade? E o momento que você menciona o acesso da informação, que é o artigo que a gente estava mencionando na primeira pergunta, é o artigo 6º, né? Inciso 3º. Porque ali ele vai... não adianta a gente que dá consultoria à empresa, né? Às vezes perguntar, mas tem algum produto que a gente pode fazer? Toda informação que você possa deixar disponível para o consumidor, para que ele tenha acesso, para que ele consiga, de forma clara, né? Clara, simples. Clara, simples. É isso mesmo. Fica muito mais fácil para depois, no caso nosso, né, que a gente advoga do outro lado, para se defender, né? Com certeza. Porque o ônus a gente sabe que é da empresa, sempre vai ser da empresa. Então, para a gente provar de uma forma que foi um erro ou alguma situação por parte do consumidor, ela tem que ser de uma forma muito clara para que ele consiga visualizar. Até no passado era colocado aquelas legendas bem pequenininhas. Sim. E depois teve agora Arial 12, aquela situação. Isso. Então a gente sempre tenta orientar da melhor forma possível. A informação é muito importante. E isso, você que está nos assistindo, pega essa informação. É imprescindível que tudo seja muito claro, seja a relação que você for estabelecer, qualquer que seja, um contrato, o que for, sempre tenha em mente que tudo tem que ficar muito claro. Perfeito. Segunda pergunta que veio para nós aqui, dos nossos clientes. Nossa, essa daqui... Causa bastante. Como definirmos vício e defeito em um produto ou serviço conforme a legislação brasileira? Agora, eu vou falar do vício, hein, doutor? Deixa eu contar do vício. O que é o vício? Você que está nos assistindo. Ele é alguma imperfeição do produto ou do serviço que inviabiliza que você use. Por exemplo, você comprou um computador e o HD... não consegue absorver dados. Você comprou ele zerado. Opa, ele veio com vício. Ok? Você não pode utilizar o produto. Você comprou e não pode utilizar o produto. Isso acontece muito. Você sabe como aparece muito lá no escritório, Ed? O pessoal reclamando? Celular. Compra o celular... coloca a configuração dele, que vem tudo aquilo no celular, quando ele vai ligar, opa, mas isso aqui não funciona, isso aqui não é assim, e agora, eu posso trocar, posso não? E o defeito, doutor? Fala pra gente. Defeito. O defeito é quando gera, né, ele tem uma definição e, como a gente sempre mencionou aqui, não vamos falar de juridiquês. Exemplo clássico, né, estou com um aparelho celular e ele vem estourar, que às vezes acaba acontecendo aí. Então, eu tenho um prejuízo material, né? Então, ele estourou, teve danos à minha integridade física. Então, o defeito ele é um pouco mais incisivo nesse tipo de situação. O vício, só fazer uma consideração em relação ao vício, os vícios aparentes, que é esse de fácil constatação. E o vício oculto, como é que fica nessa situação? Esse daí, já peguei lá no escritório, vício oculto. A gente entra em qual prazo? Porque o defeito você, no mundo jurídico, ele é muito difícil de ser, né? De constatar judicialmente. Sim. O vício é uma coisa mais corriqueira. Então,
passamos, acho que, para a próxima pergunta Vamos lá. do outro, porque vai complementar. Vai complementar isso que a gente está falando. Né, Opa! do vício oculto. Vai. Em que circunstâncias um consumidor pode solicitar o cancelamento de um contrato de prestação de serviço? Vem em encontro disso que a gente está falando do vício, né? E aqui eu acho que a palavra-chave, garantia. Garantia. A garantia, né? Não é, Ed? Porque tudo vem e uma prática que o consumidor não tem. Presta atenção. Você lê manual? Você lê manual de instrução? Você que está nos assistindo? Aquele que tem as letrinhas pequenininhas, vem os desenhinhos. A gente lê aquilo? Não. Não. Mas lá tem muitas respostas. Bastante. E agora, quando o consumidor chega, ou a empresa, no seu caso, chega lá, doutor, eu quero rescindir o meu contrato. E agora? Não quero mais. Eu não consegui, aquilo que eu comprei, aquilo que eu contratei, eu não consegui. Como é que ele vai fazer isso? Ele tem aí uma situação bem delicada. Para ele demonstrar o cancelamento, ele tem que ter argumento de alguma falha na prestação de serviço. Se essa falha da prestação de serviço não existir, é mera não faculdade da empresa, né? Ou da prestadora de serviço. Não tem como acionar a garantia. Não tem como acionar. Agora, se ele está dentro para produtos duráveis, né? A gente tem 30. E para produtos induráveis... para produto... Volta. Vamos voltar. Produtos duráveis. Para produtos duráveis, nós não temos duráveis. aí... Vamos lá. Para vícios de fácil constatação, vícios aparentes, de fácil constatação, nós temos aí 30 dias. Para produtos não duráveis. Para produtos não... É o contrário. Meu Deus do céu. É o contrário. Respira. Um pouquinho aí. Respira. Estamos falando da vício. Nós estamos falando do cancelamento. Cancelamento. É a quarta. É a terceira. Terceira. Nossa, ainda? Para produtos, né, de vícios de fácil constatação, produtos não duráveis, a gente tem 30 dias. Para produtos não duráveis, meu Deus, o que está acontecendo? Deu pane. Deu. Para vícios aparentes de produtos de fácil constatação, você tem 30 dias. 30 Para dias. produtos não duráveis... Não é não duráveis, Márcia. É para produto durável. Produtos que têm longo prazo. Não duráveis. Duráveis. Não, duráveis é que Duráveis tem... é 90 dias. 90 Meu dias. Deus. Falando do vício aparente, né, de fácil constatação, para produtos não duráveis, 30 dias. Para produtos duráveis, 90 dias. O que é um produto não durável? Qualquer coisa que você venha a ter ali, uma situação, a gente às vezes fala até de alimentação. Sim, é uma coisa que você se alimentou, acabou. Você teve um prejuízo nisso de intoxicação alimentar. Agora, uma geladeira é produto durável. Então, ele tem 90 dias. Então, dentro desta garantia que você tem, você pode acionar a qualquer momento. Lembrando que esta garantia, ela está atrelada ao Código de Defesa do Consumidor. Perfeito. Nada impede de o fabricante ou o próprio estabelecimento que esteja vendendo, Sim. ele pode colocar para você, olha, eu dou ali 10 dias, e aí depois desses 10 dias, o código, se é produto durável ou não durável, ele tem a extensão. Sim. Então aí você fala, pô, mas eu vou comprar uma geladeira. Eu tenho 1 ano pelo fabricante. Sim. E eu tenho mais 90 dias do Código de Defesa do Consumidor. Então, essa garantia é o que o pessoal fala, às vezes, a garantia estendida. E o 90 dias, ele só vai iniciar a contagem após 1 ano. Então, Sim. essa que às vezes as pessoas acabam, mas eu estou ou não estou. Então, assim, de todas as formas, você tem os meios de entrar em contato, tanto pelo saque... do fornecedor, ou do fabricante, ou do estabelecimento, para que você recorra aí da melhor forma possível. E você sabe, Ed, uma coisa que você falou e eu tô me lembrando aqui.
às vezes, a gente pensa da seguinte forma: isso se aplica só para a pessoa física? Não, a empresa também. Também. Ela também tem esse risco. Então, quando a gente olha para o Código de Defesa do Consumidor, a gente olha, às vezes, tem esse olhar, e isso você, ouvinte, precisa ter muito claro. Não é só a pessoa física que o código protege, ele protege também a empresa. Por isso é importante que você tenha essa clareza do que é e o que não é. Eu posso rescindir? Em que momento eu posso cancelar? Então, por isso que o acesso à informação, ele é importante. Sim, perfeito. E você falou de algo da garantia. Precisa tomar muito cuidado com esse tipo de garantia que você mencionou, que é a garantia estendida, né? Já teve casos no escritório da garantia estendida, ela não ter os mesmos termos da garantia da empresa. A ausência de alguma cláusula, e aí é motivo de cancelamento, que a gente está falando. Cláusula abusiva. Exatamente. Você pode rescindir, sim, se alguma daquelas cláusulas não foi atendida. Perfeito. E às vezes, já apareceu lá no escritório, a garantia estendida, ela vem em desacordo com aquilo que está lá. Ah, mas peraí, a garantia estendida não podia fazer isso? Não cobre. Então precisa tomar muito cuidado. Por isso que quando você muitas vezes vai a uma loja ou qualquer outro lugar e te oferecem a garantia estendida, pergunte o que ela de fato cobre. Porque aquela primeira, ela é coberta pelo Código de Defesa do Consumidor. Correto. Essa segunda também será? Isso é uma questão bem intrigante. Vamos para outra pergunta aqui que o pessoal fez para nós. Em que casos um consumidor pode exigir a substituição imediata de um produto com defeito? Essa pergunta é muito engraçada. Eu me lembro, Ed, que essa pergunta foi feita quando eu dava aula. Pro, será que eu posso devolver um produto assim? Eu falei que a minha pro falou que ele tem que mostrar o Código de Defesa do Consumidor. E aí eu expliquei, sim. Você pode. Agora aqui, em que caso eu posso pedir a substituição? Eles são obrigados? Prestando atenção aqui, ouvinte, isso é para a empresa e para a pessoa física. Isso é muito importante. E aí, o que você acha, doutor? Pode exigir a substituição imediata de um produto pelo outro? Pode. Vai depender muito do estabelecimento, né? Exemplo que a gente estava trazendo, eletrodoméstico. Sim. Tem algumas lojas, alguns estabelecimentos que eles colocam lá, olha, você tem prazo de 48 horas, se der algum defeito você traz, a gente troca imediato. Sim. Então, perfeito. Passou disso daí diretamente com o fabricante. Então, você consegue a constatação. Ah, mas eu quero de imediato. Calma. Não é o de imediato, é nestas circunstâncias. Por quê? Os 30 dias, abre os 30 dias não é para o consumidor, é para o fabricante. Sim. Ou indicar uma assistência técnica, isso, analisar toda a questão do que ocorreu. Ele tem até 30 dias para fazer a substituição, que é a troca do produto, ou fazer também, se o consumidor, a livre escolha do consumidor, se ele quer outro produto melhor, ele só paga a diferença. E tem a terceira, que é muito difícil de chegar, né, Márcia? A devolução do dinheiro com correção monetária. Lembrando, correção monetária, a empresa, ou o fabricante, ou o estabelecimento, ou o fornecedor, ele é obrigado a fazer a correção monetária. Com certeza. E algo que a gente precisa observar, a relação do consumidor. E quando eu falo até com empreendedores, com empresários e tal, eu menciono isso. Muitas vezes, a empresa precisa usar do bom senso. Ela não tem muita a obrigatoriedade, mas o princípio do empreendedorismo, eu quero ter o cliente, eu quero fidelizar o cliente, eu quero ele como cliente. E a minha função é servir o cliente. Então, se ele ficou insatisfeito ou algo desse tipo, está dentro do código, eu não sou obrigada, mas eu faço, o que vai gerar? O que você vai gerar no cliente? É o que a gente orienta para as empresas. Não é só o fato da venda. A venda, ela vai acontecer naturalmente. Normal. O que vai fazer a diferença é a pós-venda. O Com pós-venda certeza. que vai fazer a diferença. Olha, eu tô com um produto assim.
tá acontecendo isso? Traz aqui pra gente analisar. Se você já sabe que isso é de constatação interna e você já tá fazendo melhorias para isso, já recebe. Com Né? certeza. Já recebe o produto, já entrega outro, ou entrega outro que seja de outro lote que você não saiba que não vai gerar o mesmo problema. Sim, né? com certeza. Tendo essa duplicidade aí, posteriormente, essa reincidência, isso você não vai fidelizar. Pelo contrário, vai te gerar um prejuízo maior. Então, assim, se existir essa possibilidade, recebe o produto, né? O que o senhor gostaria? Fazemos uma outra troca, o gosto do cliente, você está fidelizando. Eu acho que toda venda, se você cuidar do seu pós-venda, vai ser diferente. Eu também acredito, Vai ser diferente. É o que a gente sempre orienta. A política, ela é muito boa para você colocar lá nos sites, aonde você comercializa, mas o que vai fazer a diferença é você entrar em contato com o cliente, é saber se ele teve o aceite, se ele gostou, como é que foi, como que ele está se sentindo ali de ter o teu produto. Isso faz toda a diferença. As práticas. E isso a gente encontra onde? Nos próprios princípios do empreendedorismo. Nos próprios princípios do empreendedorismo. Se você quer fidelizar o seu cliente, você tem que ter primeiro a consciência de que você está lá para servir. É aquela famosa frase que eu sempre falo, gentileza gera gentileza. Com certeza. Então, como que você gostaria de ser atendido? Como que você gostaria de receber este produto? Né, tem uns que a gente vê agora, que né, tem uns entregadores que jogam as coisas. É verdade. Não faz parte da nossa empresa, né, que você coloca ali. Mas é daquela forma? Não é daquela forma. Sim. Faça às vezes um laço diferente, um presente, alguma coisa. Isso faz um impacto gigantesco. Você manda o presente com um brinde, não é? Faz toda a diferença. Tudo faz diferença. Se você vai ter, por exemplo, o caso como você colocou, a devolução ou qualquer coisa do gênero, dá um brinde para o cliente. Então, são pequenas coisas, isso não está no Código do Consumidor. Você que está nos ouvindo, não está no Código do Consumidor, mas é uma prática que pode ser, sim, fomentada pela empresa, por que não? Isso vai gerar o quê no cliente? Consciência também, porque o consumidor gera consciência, porque ele vai estar praticando algo que vai de encontro ao interesse dele e todo mundo vai ficar bem na relação, né? Só fazendo uma ressalva, né? Eu sempre tô do outro lado, mas assim, lembrando que vamos fazer com limites, né? Com bom certeza. Senso. Tem uns que a gente às vezes vê lá nos casos que se aproveita da situação do Código de Defesa do Consumidor. Exemplo, produtos personalizados. Verdade. Não tem como, você vai lá, a empresa já menciona, faz uma política de troca. Ah, mas o código me autoriza 7 dias. Mas você faz todo um produto personalizado para a pessoa, né? Então ela tem o acesso, ela viu ali, ela visualizou aquela situação toda. E aí eu não consigo repassar esse produto depois. Como é que eu vou vender? Ah, mas o código me autoriza 7 dias porque eu comprei pela internet. Mas não é assim. E nós temos já julgados que se tiver explícito, e aí volta naquele princípio que o artigo 6º, inciso 3º, direito da informação, é básico. Se você deixou isto estampado lá para o consumidor, ele teve acesso, né, de alguma forma ele precisa ter esse acesso dizendo que esse produto, por ele ser personalizado, eu não consigo revender. Não consigo, é verdade. Então, esse produto eu não faço a troca. E já tem entendimentos já nos tribunais. E eu entendo que tá certo. Já apareceram casos assim. Já apareceram casos assim. Inclusive, isso é uma das perguntas que a gente selecionou. Quais são os direitos do consumidor em caso de arrependimento após a compra de um produto ou contratação de um serviço em estabelecimento virtual? Isso é muito comum. No mundo em que a gente está vivendo hoje, quem está nos assistindo, virtual, em que tudo se faz, hoje absolutamente não se faz nada na loja física. Praticamente. Nada. Olha, eu vou dar um exemplo que eu tenho na minha família. As minhas sobrinhas, elas falam, não, tia, nós compramos pela internet, a gente já tem referência do local, do produto. Eu nem sei qual foi a última vez que eu fui numa loja física, elas falam pra mim. E é verdade, porque a comodidade mais fácil, só que tem um detalhe, que foi isso que você falou.
O artigo 6º, ele fala do poder da informação, a necessidade da informação. E aí, eu faço uma ressalva. Para você que é consumidor, olhe o site onde você compra. A mesma questão que o doutor levantou aqui dos produtos personalizados. Se você pedir um produto personalizado, onde ele já te mandou todas as orientações para que você passasse todas as informações para ele fazer o produto para você. Ele fez o produto do jeitinho que você pediu. Ele te informou, lá no site dele tem exatamente o passo a passo. Como vai ser feito, você escolheu o produto, tudo. Aí você recebe e fala, não, esse aqui eu não quero. Não, não é bem assim. Não tem como. Que é como você citou. Um produto personalizado, ele tem a cara do consumidor. Como é que ele vai mudar? E outra, o prejuízo vai ficar para ele. Ele não quer, ele vai vender para quem? Não dá. E aí você não tem a função social da empresa também. Não tem como. Então você só tem um lado, você só tem uma via. Então você precisa fazer o equilíbrio. Por mais que o consumidor ele seja hipossuficiente, a partir do momento que você traz essas ferramentas e a gente orienta lá da forma, cria essas ferramentas lá para os nossos clientes, você já fez de uma certa forma um equilíbrio. Então você já tem defesas lá na frente para informar se ele... Não, então eu vou ajuizar a ação, sem problema. Ai, mas é ação. Não, sem problema, a gente lida com isso diariamente. Com certeza, então, pra gente já é muito simples. Então, na hora que faz, a gente acabou tendo já êxito de algumas. São correntes ainda minoritárias, mas que estão crescendo muito rápido. Que até então o Código de Defesa do Consumidor ele não determina, né, no artigo, se eu não me engano, se eu não me falha a memória, o 49, acho que é 49. Ele faz os 7 dias, porém, qual que é a forma que a gente tem ali? Ele fez a compra de um produto personalizado, colocou toda a identidade dele consumidor. Ele recebe... O fornecedor deu para ele todas as dicas para ele fazer, ok? Ele foi lá, recebeu o produto. Ele recebe o produto personalizado em casa. Ah, não quero mais. Não é isso aqui. Opa! Não tem aí como. É o equilíbrio. Porque ele fez um produto que é personalizado, foi a identidade do consumidor. Como é que ele vai devolver? Então, aí não se aplica os 7 dias que você mencionou. Perfeito. Como é que eu vou devolver? Não tem como devolver. E já tem correntes que elas estão crescendo bastante, né, de jurisprudência nesse sentido. O que precisa deixar claro também, a gente às vezes escuta bastante lá, que o consumidor ele foi até a loja, comprou o produto, só que ele foi na loja física. Ele comprou o produto, sim. Aí ele volta, não, mas eu tenho 7 dias para troca. Não, 7 dias, o que estabelece o artigo 49 do CDC, é para estabelecimentos virtuais. Toda aquela compra que você realiza de forma online. Ah, mas espera aí, eu comprei online, fui até o estabelecimento para retirada. Eu comprei online. Não, não é desse jeito. Você conseguiu visualizar. Você estava ali com o produto. Você teve acesso ao produto. Teve acesso. Então isso não se aplica. Tem que tomar muito cuidado. Você que às vezes, né, o consumidor que ele vai até um estabelecimento para fazer a retirada, que hoje tem, olha, você compra aqui e você retira em tal local. Sim. Então, cuidado nessa situação. Por mais que você esteja fazendo a compra de forma online e você tendo acesso no estabelecimento físico, há entendimentos que isso, o artigo 49 dos 7 dias de direito de arrependimento não se aplica. E uma outra observação, você está falando disso, dos dados, né? E a gente vê essa questão dos dados hoje na internet é algo absurdo. E aí a gente fala da Lei Geral de Proteção de Dados, né? Toda vez que você, consumidor, vai realizar uma compra, sempre tem aquele cuidado de observar o site, como ele é formado, as informações estão acessíveis para você. Questão importante, verifique o nível de reclamação dessa empresa. Já existem sites especializados nisso, em que você pode buscar essa informação. A avaliação dessa empresa, porque você vai gerar dados. Você coloca lá dados pessoais, dados sensíveis, você caracteriza o produto, você coloca número de cartão. E muitos casos dos cartões clonados
origem, né, nesse tipo de relação de consumo. E depois você não vai entender o porquê que estão te ligando. E não sabe por quê, mas quem é? Aí você recebe produto trocado. Então, é muito importante o consumidor ele ter essa visão. Eu vou comprar um produto? Deixa eu olhar o site, se as informações estão claras, se a caracterização do produto é aquela, a política de devolução que é obrigatória ter. Isso é muito importante. Como é que eu vou devolver o ressarcimento? Eu tenho que pagar a primeira devolução? Ou a primeira devolução é de graça, a segunda não? Então, tudo isso é a política dentro do site. Então, é muito importante. E aí voltamos ao nosso querido artigo 6º, né? É o direito de informação. É o direito de informação. É o princípio básico. E você tem. Hoje nós temos acesso a tantas ferramentas virtuais e temos que fazer uso disso corretamente. Eu sempre faço essa crítica, sabe, Ed? A gente sempre conversa sobre isso, né? A gente tem um mundo. A internet nos deu um mundo. Você põe um dedinho lá, uma palavra que você clica, vem um mundo na sua frente. O que a gente precisa é saber filtrar essas informações. Isso é importante. E hoje tem muitas informações que às vezes são repassadas, né, Márcia? Inclusive dos nossos colegas também. Com certeza. E ali, às vezes, a pessoa está explanando, como nós aqui estamos explanando de algumas, não estamos adentrando em casos peculiares. E aí a pessoa vai lá, faz algum comentário, a pessoa extrai esse comentário e fala, esse direito eu tenho, esse direito... Então, cuidado, porque, como você mesmo falou, filtra, né? Procure um profissional que esteja falando para adentrar no teu problema. Porque cada caso é um caso, cada situação é uma situação. Então, tome muito cuidado, porque hoje você... Os dados estão por aí. Que é o Dr. Google, né? Você tem... E os seus dados estão, então eles têm vários locais. Com tem certeza. Que tomar muito cuidado, tem que filtrar. E lembra que a gente estava conversando que no escritório aparece isso. Doutora, eu fiz uma compra e só que ela veio errado, o tamanho. Isso acontece muito com aquelas compras que são feitas de forma internacional, porque os parâmetros às vezes são outros, as medidas são outras. E aí esse mesmo site seria interessante que você verificasse. Porque hoje, sabe o que eu venho reparando, Ed? Que esses sites internacionais, eles vêm agora, houve uma obrigatoriedade aí de que eles venham com essa descrição, se é de um país, de outro, como você vai fazer essa devolução. Isso é muito importante, porque o consumidor não se atém a isso. Então, a gente está num mundo de consumo e é importante isso. Isso, para você que está nos assistindo, é você ter acesso ao direito. É isso que o nosso projeto está tentando colocar para vocês aqui que estão nos escutando. Uma forma clara e objetiva, tá? Vamos agora aqui, eu estou pensando na última pergunta aqui. Nossa, essa eu acho que é para fechar com chave de ouro, hein? Para você que está nos assistindo, quais são os documentos necessários para comprovar a relação de consumo em um eventual processo judicial? E aqui eu faço um adendo. Não precisa nem ser judicial, tá? Porque no extra mesmo. Quais os documentos que você, consumidor, precisa? E consumidor, nós estamos falando de pessoa jurídica também. Também. Mas como que eu defino, como que eu sou pessoa jurídica e como que eu defino se eu sou consumidor ou não? Como destinatário final, se você está comprando algo para revenda, a lei ela não se aplica ao Código de Defesa do Consumidor, e sim pelo Código Civil. Agora, se você for destinatário final, você está comprando um produto para utilizar para sua equipe ali, uma impressora para ser utilizada, você é consumidora. Então, você também aplica aí para pessoa jurídica. É os casos que a gente mais ocorre lá no escritório de algum equipamento que foi adquirido. E aí se pergunta, quais os documentos? Quais os documentos? Olha, anota aí, pessoal. Nota fiscal, eventual contrato de compra e venda que você tenha feito do produto ou do próprio serviço, o comprovante de pagamento que você efetuou, uma transferência, seja de que forma for, mas a comprovação desse pagamento, justamente para, se você tiver que ser ressarcido, vai haver a correção, como o Ednilson falou. Comprovante de entrega do produto, do serviço.
todos os registros e comunicação. É muito importante. Sabe o que eu venho percebendo, Ed? Que às vezes as pessoas esquecem um pouco um e-mail, sabe? E eu oriento os meus clientes nesse sentido. Documente tudo. Passe um e-mail, peça informações, sinta-se à vontade para perguntar. Porque a empresa, ela tem o dever de te informar. E a prática da empresa é justamente uma empresa que quer realmente fidelizar, como a gente falou, ela vai ter na hora a resposta para você. Você vai ter acesso. Então, documente, troque o e-mail, explique o caso e, se possível, se for algo muito complicado, consultar um especialista. Consulte um especialista, seja empresa ou seja pessoa física, para te orientar melhor. Mas você tem que ter a documentação. Eu já apareceu lá no escritório, pessoal, doutor, e agora? Eu falei, você documentou? Eu perdi o comprovante de pagamento. Tá, mas você saiu da sua conta? De que forma que saiu? Tá no cartão de crédito. Tá no cartão de crédito? Fatura. Pega a fatura. Eu não fiz contrato, foi uma compra virtual. Tá, mas você tem onde você comprou? Tem lá o histórico? Se você vai comprar num site conhecido, lá vai ter o histórico. Principalmente. Então você minhas printa compras, onde tá lá, porque você precisa de um cadastro. E printa as telas. Perfeito. Se imune disso. Então, esses documentos são muito importantes. Esses são as questões mais eu acho que resumindo... gritantes, não é? Eu acho que acredito que seja... O pessoal utiliza muito, né? O defeito, mas hoje você, consumidor, já sabe o que é um vício, né? Vício aparente, vício oculto. Não sei se nós comentamos, mas só fazer uma observação do vício oculto. O vício oculto é aquele que você não consegue ter a fácil constatação. Então, ainda que passe a garantia dos 90 dias, nós estamos falando de um veículo. E esse veículo era para estar ali um bem durável, né? Uns 10 anos. E aí eu tô andando com o veículo, passou 90 dias, tal, né? Ali com o meu veículo dá 6 meses. Motor. Nossa, mas eu perdi a garantia. Não. Esse é um vício oculto. Então, abre o prazo a partir do momento que você toma o conhecimento, que você obtém o conhecimento, levou para um mecânico, faça o laudo, entre em contato, com certeza você vai ter o seu direito resguardado aí. Tá? Então, um vício aparente, vício oculto. O defeito, você já sabe que é muito difícil de acontecer, né? De lesar ali a nossa integridade, alguma coisa desse gênero. Que na minha especialidade, a professora sempre comentava do celular. Anda com o celular, explodiu. Nossa, machucou. Machucou, então é defeito. Falei, nossa, isso acabou marcando. Os prazos. Os prazos. Bens duráveis, 90. Bem não duráveis, 30. Que mais a gente falou? Rescisão de contrato. Em que momentos a gente pode rescindir o contrato? Quando há quebra de algo que foi pactuado. Perfeito, olha quanta coisa que a gente aprendeu. Olha quanta coisa que a gente aprendeu no Advogando Ideias hoje, hein, Ed? Lembrando que tem os contratos bancários, sim, né? De adesão. Que são contrato de adesão, plano de saúde. Isso daí pode ser revisto também, mas por algum momento de falha na prestação de serviço. Também na questão de banco, tomar muito cuidado. Tem sites hoje onde você coloca ali as informações para ver se o juros está ou não está. Sim. Não é simplesmente olhar, tem 12, que é o Banco Central por ano. Então tem bastante ferramentas para pesquisar. Lembrando, como a doutora Márcia mencionou, filtrando, né? E sempre pedindo uma orientação, uma consulta com o seu advogado. Com certeza. Ou com a advogada. É isso mesmo, tanto da empresa quanto da pessoa física. Pessoal, esse é o projeto Advogando Ideias. Olha quanta coisa que a gente viu hoje. Aprendemos os conceitos básicos, soubemos a diferença entre vício e defeito, aprendemos como podemos cancelar ou rescindir um contrato, a substituição do produto, como que ele pode reclamar, nas compras virtuais, como você deve proceder e os documentos. Esse é o intuito do Advogando Ideias. Nós queremos levar a você, consumidor, seja empresa, seja pessoa física, informação. Eu espero
que vocês tenham gostado muito. Para nós é prazeroso. Sim. Isso é um projeto e um propósito nosso. E nós queremos muito que você que está nos assistindo espalhe, vamos agregar mais, vamos levar informação, porque isso é que vai fazer a diferença, o entendimento do direito. Sem aquela coraça do direito rígida, não, o direito ele precisa ser acessível. Isso é um princípio constitucional que você que está nos assistindo tem. Faça uso dele. Muito obrigada, doutor. Eu agradeço também pela oportunidade. Vamos seguindo, tem novas áreas agora para poder mencionar. Tem bastante conteúdo. Eu acho que a gente deveria fazer uma enquete. Bom, muito bom. O que você acha? Perfeito. Porque tem muito consumidor aí e várias pessoas que estão nos ouvindo que, nossa, vieram várias coisas. O que você acha? Fica de olho, que vai ter enquete por aí. Você vai poder participar, porque a razão do projeto são vocês que estão nos assistindo. Para esclarecer, né? O direito de informação. Com certeza. Todos. Se a gente puder ajudar, a gente sempre vai estar à disposição. Com certeza. Fiquem de olho nas nossas redes sociais, NC Advocacia Assessoria, no EHS. Nós vamos passar muitas informações para vocês. E tem mais. Se preparem, porque tem surpresa por aí. Eu não vou contar, né, Ed? É surpresa, né? Fica de olho, você não pode perder. Muito obrigada.